Alô e alô, tudo fruta havaiano no ar. Rolê aleatório, eu e meu amigo Berg, velho de guerra, tá Mais aqui, uma tá vez. cansado. Um pouco, Mas mas tá divertido, né, tá bicho? divertido Se demais. vocês tivessem ideia do que a gente tava aqui conversando nos bastidores, diz aí, Berg, se a gente tivesse 1% de ideia do que a gente tava conversando aqui. Cara, se você tivesse noção dos papos que já rolou aqui, Ah, meu Deus do pô, é céu. muito massa, muito. Seriam dois muito... podcasts, o É. Sub, né, o Deepcast e o E até podcast. porque o nosso convidado, ele é engraçado, né? Ele faz a gente sorrir, né, bicho? Ele traz alegria por onde anda, né, Foi velho? uma surpresa pra mim saber desse lado dele. A parte que eu vi era uma parte mais séria do comunicador e hoje eu tô tendo aqui a sorte de conhecer um pouquinho do outro lado de Jonas. Já apresenta tudo. Jonas É, Silva! O rapaz. comunicador da massa, o comunicador das multidões de Camaragibe. Fala, Jonas! Menos Berg Brito, menos. É ter essa pegada mesmo, sabe? A galera que me conhece, conhece o cara sério. E geralmente quando as pessoas criam uma conexão da amizade, as pessoas conhecem o outro lado, o cara engraçado, o cara que deixa todo mundo rir o tempo inteiro, porque a vida já é tão séria, né, Denis? A vida já é tão séria Tem que lidar com notícia, o tempo inteiro. coisa ruim. E aí a gente precisa ser leve, né? É, Ser leve. coisas boas e ruins. Mas deixa eu agradecer, né, a vocês por ter convidado pra gente estar aqui pra conversar. E estou aqui, fiquem à vontade. Jonas, Massa. quem tem que Show de agradecer e muito é a gente. Somos pô. nós. Ter Ei. a honra de conhecer uma figura folclórica aqui de Camaragibe. Demais. Quem não, Mais conhecido do que o Saci Pererê da quem Mata. não te conhece, esse Berg, segura a língua. Eu não sei se a gente vai conseguir ter seriedade nessa Não, e conversa. nem é pra ter. É que o suco de fruta havaiana é uma coisa massa, uma coisa descontraída, não tem nada de seriedade. Não, Mas de não. conversar mesmo, pô. Eu que tenho curiosidades genuínas, né? O Aham. Berg tem algumas piadas pra fazer durante. É sempre assim. Não estou bebendo, eu faço só bebendo. Eu falei no meu programa, inclusive, que esse cara me chamou pro podcast, até mandei um áudio pra você. Foi. Só lá no Show de podcast bola. eles bebem, porque ali veio aqui, aí Foi. mostrou uma cerveja, alguma coisa. É ele. não Aí tenho eu venho problema. pra cá, Não tem, não tem nada pra mim. Foi. Você tem alguma coisa contra mim? Fala. Não, negativo. Porque a culpa de tudo foi de Ali, que Ali Cruz disse que você não tomava uma cerveja, não tomava refrigerante. Não bebe ficava não? fazendo- Não bebe não? Bebo. Bebe. Bebo. E foi um Bebo. bebo que eu senti E firmeza. bem consciente, né? Bebo. Bebo e bebo muito. Esse bebo dele tem cara que é um litrinho de Brahma, um litrinho e para, né? Não, veja, tem uma coisa, uma pegada interessante nessa história de beber. Eu não sou de beber, por exemplo, toda semana eu tenho que beber, Sim. tá? Não tem dessas coisas. Aliás, tem tempo que eu passo um mês sem beber, 15 dias sem beber. Então Agora, assim, quando eu bebo, eu bebo. eu bebo. E aí eu tenho muito medo dessa história, porque eu vou beber uma cerveja, eu não vou beber uma cerveja, cara. Então, me conhecendo, eu prefiro não beber. Se contém, né? Me contenho. Mas quando eu começo a beber, geralmente eu bebo e bebo muito. Aniversário de família, eu digo para as pessoas, estou me preparando psicologicamente, meu fígado também. Aí eu bebo. Aí tá Bebo à certo. vontade. Quando é teu aniversário? 14 de dezembro, Ah, tá longe. tá longe. Mas pode dar os parabéns dele, porque ele tá comemorando 16 anos de programa no ar. Isso não é pra todo mundo, não, cara. Isso é pro cara que tem carisma, o cara que tem o apoio das pessoas. É um cara que tem o carinho de todo mundo de Camaragibe. Você manter um programa, seja lá onde for, de qualquer esfera, 16 anos, não é pra qualquer um, não. É um negócio, né? Porque tem empresa, bicho, tem um estudo sobre empresa que a maioria das empresas quebram nos 3 primeiros anos. Se uma empresa passa dos 5, ela já está se considerando estável. 10 anos de empresa, ela é uma empresa que pode ficar por gerações. Mas 16 anos. eu sempre digo que essa parada de 16 anos que estou no ar, sempre se reinventando, né? Quando a gente começa com o programa Repórter Camará. Aí tinha 1 hora o programa, e depois de 6 meses o programa passou a ter 3 horas. Hoje o programa tem o meu nome, que é o programa Jonas Silva. Então a gente vai trazendo umas pegadas, umas inovações. Por quê? Se você fizer a mesma coisa em 16 anos, mesmo uma coisa que dá certo, tá fadado ao fracasso. Então você precisa inovar, buscar essas inovações e tentar acompanhar o que é que o mercado está pedindo. Justamente. Tá? O que é que o mercado está pedindo se agora? atualizar, né? Tá? Então eu vou fazer o que o mercado está pedindo. Essa parada de redes sociais, por exemplo, eu estou fazendo há pouco tempo, acho um pouco mais de 3 anos. Para mim é pouco tempo, porque se eu pego, desde quando todo mundo começou a fazer rede social lá atrás, e eu digo sempre para Eli começou há 10 anos. Se eu começo igual com o Eli, fazendo o que ele faz com rede social, hoje eu estava muito mais conhecido nas redes sociais. Hoje eu tenho 21 mil seguidores, mas
Era pra ter bem mais por 16 anos que você tem, mas eu não aham. trabalhava rede social. E não existia rede social antigamente, há 16 anos atrás, né? Mas há 10 tinha, porque ele 10 tá tinha, há 10, é, né? é. Então se eu trabalhasse Não, isso. já era Tinha aí o Facebook. 15, era, não sei se tinha Face já. Facebook. já Tinha Face, tinha Era. Face. Eu lembro que eu criei o Face e colocava lá, o que é que você tá fazendo? Não tem no Aham, Face? era, tinha. Muita gente ainda usa o Face. O que é que você tá fazendo agora? Aí você não quer saber o que eu dizia que tava fazendo. Eu não tinha noção que. Tu respondia, cara. Eu acho que eu sei. Ô, Jonas, tu respondia o que tu tava fazendo, independente. Eu respondia porque Eu achava que era uma interação. era uma interação. Isso foi no início. Eu ia pra Lan House, cara. No patrulhão, eu levei um carão. Foi mal. Sem querer, desculpa Eu aí, técnica. ia pra Lan House. Não sei o que você Aí eu tá fazendo. tava naquela questão do você sair do Orkut e conhecer uma Sim. nova rede social, Ué. que era o Facebook. Se você for ver meu Facebook, eu fui uma das primeiras pessoas a criar o Facebook. Quer dizer, a criar, não, a me registrar no Registrar. Facebook. A entrar no Facebook. E eu ficava perguntando pro Dorival, que tinha na House, isso aqui serve pra quê? Não, é a nova rede social. Pouquíssimas pessoas interagiam com o Facebook. Aí ela, o que você tá fazendo? Aí, Boa tarde. Eu tô falando. aí depois eu tive que apagar. Ô, Jonas, por exemplo, tu botava o quê? Uma coisa boba que tu pode dizer que tu tava fazendo. Então, Por exemplo, se tava namorando, Tô namorando. A pessoa ali tá se tava tu fazia feito um namorando. diáriozinho. Hoje eu tô namorando. Pra mim era coisa assim. Eu tava fazendo um registro de algo que ia ficar bem lá. querendo diário. Querido diário. Aí, aí eu colocava. Eu não posso falar, cara. Não, fala na sua. Eu não posso falar. Mas uma das coisas que eu lembro, que aí eu posso falar, essa eu posso falar. A Lan House tinha uma escadinha, né? Eu caio da escada e machuco o pé. Eita, meu Deus. Aí eu subo quando eu sento, o que, É que você tá luta. fazendo agora? É quase que eu quebro o pé. Querido diário. Quase que eu quebro meu. Ele deitado pedindo assim. Eu sei que vocês estão rindo, porque era realmente um tremendo idiota, né? Mas o cara não sabia mesmo. É. E eu perdi tantas fotos do Orkut, velho. Tinha A primeira vez que tantas eu fotos. acessei a internet foi numa lan house que tinha aqui, onde... Em cima da 1,99, Um lembra? 99. Pronto. Eu e uma namoradinha. Mulher era perto. Eu tinha uma namoradinha, gente, bora, vamos ver o que é. Não sabia, as primas dela lá e eu acho que era MSN, não era Orkut. MSN, chamava atenção do Sim, cara. é. E eu disse, como é que mexe? A gente pagou uma hora, eu fui meia hora pra ficar lá e eu olhei, ela olhou e nem eu sabia nem ela. Disse, rapaz, sei não, vamos pra fora. A gente ficou lá fora namorando. Eu acho que era porque Vital. Ninguém Vital. sabia mexer Não na era? internet, velho. Não era Vital? Era A gente uma não house de sabia nem Vital. abrir uma Tá, aba. Era, ele, eu ia pra o outra. Vitor tá aqui no. Não, Tinha Vital aqui em cima do 1,99. Né? Era Isso isso, mesmo, era isso. isso mesmo, Vital. Era 1099. diferente, era uma coisa E a muito legal. internet super lenta, Era, velho. porque as pessoas não acreditavam em internet. A internet era uma bolha, né? É. E, aliás, nem acreditava, nem eu sabia o que estava fazendo lá, na porra do Facebook. Ô, Jonas, Hã? mas como é que tu começa assim, tua infância? Tu é daqui de Camaragibe? Não, eu sou de Pombos, Pô, você É, é perto da serra, mas né? sou filho de Vitória, Santo Antão, sou Tu é? vitoriense. Ah, Você já recebeu o título de cidadão camaragibe? Eu sou cidadão camaragibense. Aê, Recebi pô. o título foi uma homenagem aí do vereador Paulo André e à época o vereador Edivaldo Barbosa, que foi coautor, né, Uhum. dessa comenda. E me orgulha muito, porque eu tenho uma história para contar para vocês que eu já contei para muita Eu gente. vi Edivaldo hoje. Na minha infância, eu sempre quis ser radialista, desde sempre. tá? Desde sempre. E eu nasci em um berço evangélico. Meus pais eram todos cristãos Uhum. protestantes. Eu ia para a igreja e quando chegava em casa, eu ficava imitando tudo que os pastores faziam na igreja. E minha mãe recebia as pessoas em casa e falava assim, meu Deus, esse menino é doido. Né? Porque eu tô aqui conversando, esse menino gritando. Aí tinha um pastor da igreja Deus e Amor, chamado Davi Miranda. E ele orava assim, Deus! Aí eu fazia igual. Imagina alguém gritar o tempo inteiro.
E eu criei uma cidade imaginária por nome Camaragibe, Foi mesmo, bicho. tá? Eu já contei essa história para muita gente. Isso, tu morando lá em Pombos? Isso lá em Pombos. E as pessoas falam, você sabia que Camaragibe existia? Camaragibe já existia com toda a Aham. certeza. Camaragibe tem 43 anos de emancipação, Exato. mas Camaragibe tem toda uma história. Camaragibe aí tem vários anos, né? A gente tem a história de Brancadias, a gente tem várias histórias, né? Maria Aqui. Madonna. Então Camaragibe já existia sim. Só que era pouca informação que eu tinha para saber que Camaragibe existia. Aí eu crio, eu, na minha imaginação, brincando com os bonequinhos, dava o nome para Cará, Gino, Oxe, era o nome dos Que bonecos. susto, Aí velho. Brincando de boneco. Boneco ou boneco? boneco, cara. Boneco. Que dá o nome do caralho. Era o nome dos meus bonecos. Sim, sim. E aí tinha uma usina, que eu era o dono, eu era o prefeito, eu era o dono da rádio. E eu sempre quis fazer rádio. E eu mantinha uma programação imaginária. E tinha vários locutores que eu mesmo fazia. Aham. Pegava um vidro de desodorante, um frasco de desodorante, eu cortava, botava um pano, colocava um cordão no final Que massa, cara. E pegava as caixas de margarina, era os alto-falantes. Botava os cordões e puxava aqui, ó. E ficava aqui falando, gritando. Minha mãe só dizia que eu era doido, né? Não tinha outra coisa pra dizer. O que esse menino tá fazendo, pelo amor de Deus? E eu tô lá, é porque Deus! Aí terminava o programa, eu ia pro programa de notícia e era Camaragibe. E minha mãe faleceu em 2000. Aí eu já conhecia Recife, porque minha irmã morava aqui em Novo Caxangá. Minha irmã veio para Recife logo cedo. E minha mãe, quando faleceu, eu vim morar com a minha irmã, definitivamente. E eu vim para Camaragibe. Camaragibe nem tinha PS5 duplicado à época. Eu lembro. Aham. Era uma estradazinha para vir, vinha pela Engarrafamento Fantainha. da- Adorava vir pela Fantainha. Aproveitar com uma roupa. Era sempre muito bom. Eu imagino. Fui muito aí de madrugada. Eu fui menino aqui, né? Eu chego aqui em Camaragibe, 10 anos. 18 Ah, anos, já tá? Já adolescente, já adulto, adolescente, jovem adulto. jovem adulto, né? Mas como eu disse, já tinha umas passagens aqui, eu já passava aqui. Isso quando eu vim morar com a minha irmã, né? Eu vinha para casa dela, visitar ela, né? Antes da minha mãe falecer, mas eu nunca tinha essa conexão com a cidade. Quando eu descubro que Camaragibe, existe uma cidade no Camaragibe, eu me encanto por ela. Eu chego aqui e encontro aquela frase do Padre Deon aqui no fórum. Tem uma frase bem interessante, eu até anotei ela aqui para falar ela para vocês. É que eu não lembro, não. Eu também não lembro, não. É a frase que Padre Deon. Que tem uma frase, eu acho que é apagada, que eu passo ali, eu não vejo essa frase. Foi de lama. Aí quando eu chego aqui, eu encontro Dioclésio Dantas. Dioclésio tinha uma rádio de caixinha, que era a Rádio União, que era ali na farmácia de São João. Aliás, da padaria São João. É uma difusora, né? Né? Uma difusorinha, Aí eu ele lembro. pega, me chama pra ficar por lá. E aí se aproveita, né? Mas, Se aproveita. mas peraí, como é que ele te chama? Como é que tu chegou em Eu Camaragibe? vou pra lá, Eu não entendi ainda. Tu foi morar em Nova Caxangá, eu fui mas morar em Nova Caxangá viesse fazer e que venho danado a aqui. pé pra cá. andando. Porque meu cunhado Ai. começou a dizer, vai trabalhar, vai arrumar um emprego. Aí eu venho andando pra cá. E isso, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu vinha todos os dias andando. Comia um ovo de manhã, que era o que a minha irmã tinha pra me oferecer. E eu passava o tempo inteiro. E ele aproveitou que tem alguém disposto pra fazer aquilo Passar o ali pra tempo ele. inteiro com ovo na boca, não. Não, Mas eu não comia o ovo. Ah, tá. Eu comia o Ele ovo. comia e saía pra Comia trabalhar. e saía. Tá certo. O ovo ficava em outras oportunidades. Gostei. Pelo. Boa. Ó, Deixa eu entender, eu quero entender a história. tá. Aí tu vinha já pra Camaragibe com teu cunhado, por isso que tu conheceu Camaragibe, não era? Ou foi quando ele disse, vai arrumar um emprego e tu saiu Não, pra andar? quando eu passava Camaragibe, eu ia para São Lourenço, mas não tinha conexão. Eu vinha para casa da minha irmã e a gente vinha buscar jaca, por exemplo, aqui em São Lourenço. Aí. Passava Camaragibe. Entendi. Mas eu não tinha tido a conexão de vir para Camaragibe para criar essa conexão, porque isso era na infância. Sim, sim. Tá? A história de Camaragibe que eu criei foi na infância. Sim, sim. Quando eu comecei a vir procurar emprego, eu encontro Dioclésio, que me chama para. Eu fui lá procurar emprego na rádio. Tu foi numa rádio. Tu já foi Era uma rádio difusora. Mas tu queria já, né? Trabalhar na rádio. Já queria. Mas assim, é porque eu acho que a gente tá na ordem cronológica um pouquinho. Sim. Porque eu começo a fazer Entendi. rádio aos 15 anos. É aí que eu quero saber como é que começou. Tá. Antes de- Eu começo em Pombos, na rádio de Tino, saudoso Tino Propaganda, que tinha uma rádio também difusora na cidade, e depois se tornou uma rádio FM. E ele me chama para fazer o Bom Dia Legal. Eu vou para lá, mas eu não tinha noção, só tinha vontade de fazer.
Porque antes eu tinha passado por um teste da Rádio Cultural, mas eu não passei. E o cara me deu 2 palavras para fazer. Faz 2 palavras aí. Diretor e plástico. Aí eu, empolgado, ô, diretor e o plástico. Aí ele disse, tá, a gente vai ligar para você. Mas tu Hoje já eu tinha espero. esse jogo de uso vocal, né? De usar a entonação. É já porque, tu brincava, se né? você Imitava o observar, pastor. tem uma brincadeira ali que eu já Aham, queria. entendi sim. Tá? Eu já queria. E eu dizia para todo mundo, eu vou ser radialista. Ah, era, já Tá? tava. Eu vou ser radialista. Show. Minha sobrinha falava assim, você vai ser radialista dos burros. Né? Porque você não Aham. sabe nem falar direito. Mas eu queria. Inclusive, quando você quer uma coisa, você precisa buscar essa coisa, né? Ela chega quando você tem um objetivo. Pois é. Fala. Não, o que notei aqui foi que a família não abraçou a ideia, né? Mas era cultura, era eu muito tempo, entendo. a família Mas mais. assim, você vem assim, "Oh, eu quero ser isso. E a pessoa, não, tu não vai ser, Não, tu não consegue. eu não tive apoio da minha Aham. família. Disso eu digo direto, eu passo na cara da minha família. Eu não É. tive apoio de pai, não tive apoio de mãe, não tive apoio de irmãos. Ninguém me Pois apoiou é. pra isso. Primeiro que era uma coisa que não dava muito resultado. É Uhum. outra época. Aí quando eu vou trabalhar, o meu entendível. primeiro emprego, que foi na Rádio Pomos FM, o Tino me dava uma feira básica que pegava no supermercado para levar para casa. Então eu levava alguma coisa para casa, mas não satisfaz. Porque eu vejo minha família hoje me olhando diferente. Mas eles não tinham esse olhar lá atrás, Uhum. né? Não tinha esse olhar de, olha, vai, faz, acredita. Aí quando eu chego aqui em Camaragibe pra rádio, eu vejo essa frase aqui. Um homem que pretende mudar a sociedade não pode ter ideias tímidas. Essa é a frase de Padre Deon, que Oh, estava massa, estampada cara. ali onde é o fórum. Não é o fora, eu lembro, bem grandão assim. Mas Exatamente. o carro passa e joga no lama ali. Exatamente. Apagou. Aí eu passei, eu digo, caramba, essa frase fala comigo, ela fala comigo. Eu vou lá pra rádio, o Dioclésio me dá a oportunidade. E, né, Dioclésio, se aproveitou de mim na época. Não, Que não, não. Dioclésio? Não bom foi assim. sentido. Não foi se aproveitando assim. Se aproveitou porque eu No seu tava talento, com né? Bora, vontade, bora. tinha vontade de fazer, eu já vinha de casa. Mas ele não me oferecia um almoço, não oferecia nada. Ele viu uma pessoa com vontade e ficava dizendo, olha, vai dar certo. Venha. E eu ficava até 5 da Comeu tarde, quantos ovos? né? Até 5 da tarde. E aí eu comecei a ficar me tornando conhecido na cidade. Só que não aconteceu, A voz fica conhecida, né? tá? Mas não aconteceu. Eu vou embora de Camaragibe, passo um bom tempo fora. Quando é em 2018, eu volto. Aliás, 2008, eu volto para Camaragibe. Em 2009, eu reestreio na Camará. Mas já tinha tido uma passagem também na Camará. Só que se a gente for ver também, eu não consigo lembrar de muitas Aham. coisas. O próprio tempo, né? Embaça. Embaça, assim. Você não consegue colocar na ordem cronológica. Mas eu lembro que eu já tinha passado na rádio com o J. Marinho, que faleceu. Sim. E depois eu fui fazer um programa com o Clodô, só que não era Jonas Silva. Eu criava eu fiz um personagem do horóscopo. E era uma mulher que fazia horóscopo. E eu fazia essa voz, que se hoje você me pedir, eu não vou conseguir fazer. Mas eu era o personagem, né? E aí, olha, vamos agora falar com Dona Clotilde. Ela chegou, aí eu chegava, oi, hoje agora é o dia do horóscopo. Clotilde. E fazia a previsão. E isso pegou, mas não era Jonas. Sim. Isso não deu vida a Jonas. Quando eu volto, foi exatamente para assumir o espaço de J. Marinho. Mas esse período que tu viajou, saiu, tu trabalhou com rádio, não? Sim, eu fui diretor de programação da Rádio Gameleira FM, em Gameleira. Gameleira. Passei pela rádio Paudalho FM, Ah, em Paudalho. ficou trabalhando. Eu fui para outras emissoras. Porque eu não. Se você perguntar em toda a minha vida o que eu fiz, eu só fiz comunicação. Nunca fiz outra coisa. Que massa. Porque eu Que tenho. gosta, que gosta. E o que eu construí foi a comunicação que me deu. Não fiz outra coisa. Joana, teve uma época que eu passei fome, e aí eu fui vender picolé em Itamaracá, tá? E aí foi uma época que eu passei, eu acho que 3 dias só comendo ostra, porque não tinha o que comer. E por que tu comia ostra? Porque eu ia pescar com os caras, na intenção dos caras me dar essas ostras para eu vender. Eu não vendia, eu comia as ostras. Né? E os picolés começavam a derreter. Eu ficava devendo a sorveteria. Eu fiquei preso lá na ilha por um bom tempo, porque eu quero dizer, não, você precisa dar resultado para pagar o que você deve. Sério, Jonathan, passasse esse perrengue aí. Passei. Rapaz, o cara faz difícil. sucesso do dia pra noite. Mas o dia pra noite do cara, como é longo. Porque hoje à tarde eu falava com alguém sobre isso. Falava exatamente isso. Todo mundo quer o mesmo palco pro show. Mas ninguém quer conhecer os bastidores. Não quer.
É. Entende? Assim, se eu for fazer a mesma coisa que todo mundo faz porque tá fazendo sucesso, eu tô fadado ao fracasso, porque eu não sei as dores que essa pessoa passa, eu não sei a dificuldade que essa pessoa passa ou que está passando. Se você manter um show, né? Tem um amigo nosso, que eu não vou dizer o nome, aqui de Camaragibe, que tem um excelente restaurante, a gente estava conversando hoje. Diz que as pessoas às vezes querem imitar ele, quer fazer igual. Só que ele tem uma vida e tem uma vida própria. Né? Ele faz aquilo porque tem o talento de fazer a coisa crescer e acontecer. Se o cara for imitar, tem Tonho do Fiteiro. Quem não conhece Tonho do Fiteiro aqui em Camaragibe? Não é de Camaragibe. Não é de Camaragibe. Aí Tonho do Fiteiro construiu toda uma família. Aí o cara, mas Tonho do Fiteiro tem um fiteiro, construiu casas, os filhos da faculdade, vou botar um fiteiro também. Vai dar errado, irmão. Tu não sabe dos bastidores e as dores que o Tonho do Fiteiro passou ou passa. Você não sabe do perrengue que eu passo ainda hoje, tá? Mas o meu show eu tenho que dar todos os dias. E é isso. O resultado vem com o trabalho. Pô, que massa. Que história bonita, Jonas. Mas beleza, tu volta depois de ter rodado por essa cidade do interior, ter passado um pouco de perrengue lá em Itamaracá, tu volta pra Camaragibe e já vem pra Rádio Camará. Então, eu passo esse perrengue. 2008 Quando foi que tô tu falando em uma voltou. ordem não cronológica. Sim, tá. Essa história de Itamaracá é um pouquinho antes de eu conhecer Camaragibe. Sim, já foi Tá? antes. Tá? Um pouquinho Tá. antes. Eu acho que eu tava com 16, 17 anos. Porque eu saio de Pombos e de Pombos eu vou para Itamaracá vender picolé. Ah, foi já direto. pra lá. Não tem essa história de Itamaracá não tem uma ligação com Camaragibe, Sim, tá? tá. Aliás, Camaragibe foi a cidade que mais me deu coisa. Em todos os sentidos. Entenda o que você quiser, mas Camaragibe. Não, eu entendo perfeitamente. Você entende? Aí eu fiquei imaginando as coisas, né? Que Camaragibe te deu, né? Vi todos os bastidores, hein? Ô, Jonas, Ai. aí tu volta pra Camaragibe e vai pra Rádio Camará. Foi 2008, mais ou menos. 2009. 9, tu começa com um programa lá. Dia 25 de já tinha maio tido de uma 2009. passagem, né? Sim. Aí Mas não voltou. tinha se destacado, Sim, tá? Aí tu volta. Aí eu volto, na primeira semana que eu começo a fazer o programa, o Saio Lima, à época, estava presidente da rádio, e começa o programa comigo. E na segunda semana ele me deixa sozinho. E eu vou assumir um espaço de um cara que era foda. Né? O J. Marinho tem o respeito de todo mundo na cidade. E as pessoas ligam pra mim e falam assim, você é fraco pra caramba, né, velho? Muita gente me ligou, fazendo crítica ao programa. Não vai dar certo, sabe como é que você coloca esse cara na rádio? Aí eu falei, mas eu sou o Jonas. E as pessoas queriam ver em mim J. Marinho. J. Marinho. E eu falava assim, vê gente, vocês vão ter que se acostumar comigo, eu sou o Jonas, J. Marinho faleceu, tenho todo o respeito à família, Deus o tenha, mas eu sou Jonas. Tá? Não queira ver em mim J. Marinho. E aí foi assim que tudo começou. Com 6 meses, o programa já emplacava o primeiro lugar em audiência. Né? E até hoje, porque as pesquisas dizem isso. Você manter a audiência de 16 anos é uma barra. Mesmo hoje o rádio tem um público. Tu acha o que dessa história que diz que o rádio tá fadado ao Olha, para fracasso, quem diz por causa da isso, internet? eu preciso conhecer um pouquinho mais. Porque, por exemplo, Eu nós discordei- estamos eu fazendo discordei de aqui... Eli aqui. Tu lembra que ele Aham. acha que o caminho do rádio... Não, ele já disse isso para mim Não diversas é? vezes. Eu discordei, Veja, o mas que é ele que a deu gente uma tá luz fazendo assim aqui? que- O que é que a gente tá fazendo aqui? Um podcast. Isso aqui é o quê? Se não um rádio. Só que Com diferente. imagem. Com imagem. Exato, Com imagem. Mas É? é mesmo... Veja, Mesma pegada, mesmo naipe. é impossível eu chegar no carro e não ligar o rádio, só se eu não tiver um rádio no carro, tá? Tem gente que gosta de ouvir música, massa, mas nem todo mundo. Eu, por exemplo, gosto de ouvir informação. E meu programa na cidade tem essa audiência porque eu falo da cidade. Eu o trago público informações cativo. da cidade. Então as pessoas querem saber se o político tal tá bem, se a rua tal tá bem, se a Compesa tá bem, e as pessoas querem o espaço para reclamar e a gente abre esse espaço. Então, não é imagem, mas as pessoas conseguem se identificar com o programa. E rádio não vai morrer. Ainda é o áudio mais ouvido. Isso não sou Vai eu não, que vai não. digo, é o Ibope que diz. Você tem a Grande São Paulo, com todo o mecanismo que você tem de podcast, de televisão, ainda o rádio bate recorde, meu amigo. A Como é que Jovem Pan... você vai morrer? Como é que o rádio vai morrer? Rádio vai morrer Recife. para quem não sabe fazer rádio, para quem não entende de rádio, tá? Porque eu ouvi isso, inclusive, do próprio Saio Lima, que rádio iria morrer, que tinha que se inovar. E eu acredito que sim, que tem que renovar. Você tem que acompanhar as plataformas, você precisa... Eu faço Se hoje reinventar, tudo, né? estou fazendo tudo.
Eu tenho um canal no YouTube, eu tô no Instagram, Facebook, o que tiver de rede social, o pessoal pede para mim entrar no TikTok, que é muito bom, não entrei ainda, tenho lá uma conta, mas eu não coloco vídeo por lá, já coloquei alguns e parei, mas eu tô fazendo também o que hoje o que se pede para ser feito, eu também faço. Mas rádio não vai morrer. A gente bate recorde com o pessoal ouvir no site. No site eu consigo mensurar quantas pessoas estão ouvindo. Então, pela manhã tem 2.000 pessoas no site conectadas. Então, como é que rádio morre? Se as pessoas estão ouvindo um site, Mudou a forma de ouvir. mudou Não a é no forma de rádio, ouvir. vai ser no computador. Nós criamos o aplicativo da rádio, já foi baixado por mais de 4.000 pessoas o aplicativo da rádio. Ou seja, as pessoas que baixam, eu não tenho certeza se elas estão ouvindo a rádio, mas baixaram o aplicativo. Né? Então, as pessoas têm interesse de rádio, elas estão consumindo. Estou falando do Camaragibe. Aí eu não consigo mensurar as pessoas que têm rádio. A pessoa que tem o hábito de ouvir rádio, ela vai ouvir todos os dias. Eu encontro alguns adolescentes É que falam assim: fiel, eu né? não escuto rádio, não. Mas meu pai, meu avô, minha é. tia, tá com o rádio ligado. E sabe o que vai acontecer amanhã? O tio, o avô, a mãe faleceu Isso. e eles querem manter a tradição, É, porque vão lembrar do pai, da mãe. E é cultural. O cara Isso vai aqui lembra o quê? E atenção! Gino César. Gino Eu César. tava tomando banho pra ir pra escola nesse horário. Era muita morte, né? Logo Gino cedo. César. Eu via muito. César. Era muita. Era tua referência também, não? Não, minha referência do rádio, por incrível que pareça, é Ciro Bezerra. Ciro Bezerra. Né? Eu já disse isso pra ele, já fui pra entrevista com ele algumas vezes, disse pra ele, minha referência no rádio. Eu conheci Ciro quando o Ciro ainda não tinha feito nem a cirurgia bariátrica, era bem gordinho, Uhum. era gordo, na verdade. E Ciro foi pra Vitória, e ele tinha uma pegada de programa, como se dizia antigamente, disc jockey, que era aquele que tocava música, É. aquele que botava horóscopo, que dava notícia. Não era aquele programa jornalístico. Mas eu gostava do timbre de voz do cara, eu acompanhava o cara. E pra onde ele fosse, ele foi pra Tamandaré, eu fui acompanhar ele foi pra Recife, foi pra cidade, eu saía acompanhando o cara, porque eu achava o cara muito bom, sabe? Então, minha referência no rádio é Ciro Bezerra. Mas eu admiro muito o jeito de fazer rádio de Geraldo Freire, tá? Geraldo Freire. Você não pode falar de rádio sem falar de Geraldo Freire. Porque Geraldo Freire mantém um estilo de programa desde antes. Exato. Ele está em uma outra frequência de rádio, ele mantém o estilo. O que deu certo há não sei quantos anos atrás, ele continua fazendo. E as pessoas continuam consumindo. Oi? Como é que rádio vai acabar? Né? Eu ainda tô com isso na Aham, cabeça, sim. viu? É porque Tá ouvindo ele? Ele tá com isso na cabeça ainda. Eu se já liga, disse a viu? ele já. ele falou O boi andando na que tá rua, na cabeça, corra. né? Ô, Jana, e ele até falou dessa parte do quem escuta são os pais e os tios, tal, os avós, e eles vão morrer e a galera nova, jovem, não vai querer ouvir. Tu já deu outro parâmetro, que é que eles vão ter uma lembrança afetiva e vai ouvir. Vai por conta continuar a disso. tradição. No aniversário da cidade, eu encontrei com alguns adolescentes que me pararam e falaram assim: quando eu escuto sua voz, eu lembro do meu pai. E seu pai? Meu pai faleceu. Mas eu continuo lhe ouvindo. É. Tá? A Carly Lima, que Legado. apresentou comigo, dividiu lá o palco, fala assim: referência de rádio é porque eu lembro do meu pai. Então eu escuto tudo que ele escutava no rádio. Eu quero crer que, pegando por base essas duas pessoas que falaram comigo praticamente a mesma coisa, Aham. então é isso, as pessoas vão ter essa lembrança afetiva, né, de rádio, eu vou ouvir. E na cidade não vai morrer. Não vai morrer em São Lourenço, porque as pessoas querem ouvir a rádio local de São Lourenço para saber o que a rádio local tá Rádio falando. local, eu Não vai acredito morrer em Paudalho, porque as pessoas querem saber o que a rádio local Vai tá não, falando. vai não. Ah, mas tem rede social? Tem. Mas nós ainda somos o veículo com mais credibilidade. Meu amigo, as pessoas dão mais credibilidade ao rádio do que à TV. Até a emoção que você passa falando, transmitindo a notícia é diferente. Viu, Eli Cruz? Pra você que não sabe, É, quando a treta, é um corte. quando a é. notícia sai no Camaragibe agora, as pessoas ligam pra rádio pra saber se aquela notícia que está sendo veiculada é verdade. Tá ouvindo ali? Por quê? Porque elas têm no rádio um veículo de credibilidade. E às vezes os caras, pra dar razão à porra da história, sabe o que eles falam? Jonas Silva falou isso no rádio.
Aí o cara me liga, ô Jonas, falasse isso no teu programa hoje? Não lembro, não falei. A Não, pessoa porque posta- fulano disse que saiu aí no teu programa, pô. Não, não saiu aqui no meu programa. Eu tenho a gravação aqui, quer ouvir? Não, você tá dizendo que não saiu. Quer dizer, até pro cara dar credibilidade à informação dele, associar o rádio. ele diz assim, ó, Jonas Silva disse no rádio. Aí tu vem dizer que rádio não tem credibilidade, não vai morrer, ô. Ah, peraí. Ei, que Eu usei uma mentira dessa, só uma mentirinha pra a minha sobrinha ir pra escola. Aí a mãe, não quero ir pra escola não, tia, não quero não, chorando. Peraí. Eu disse, ô Adelma, tem aula hoje não, cara, na rede municipal de ensino não, pô. Por quê? Disse, Vicente, disse, um programa de Jonas na rádio. Seu Ah, cabra. sobrinha, Mas minha isso filha não sabia não. Então fica aí, fica aí. pra aí, velho. Agora ela sabe. Agora ela sabe. Agora ela descobri. Assim, Eu tenho não, que tomar minha sobrinha, né, velho? Ô, Jonas, desde que tu voltou pra aqui, pra Camará, é o mesmo programa ou teve mudança? Então, o programa foi renovando com alguns quadros, mas é o mesmo É o mesmo programa. programa. A abertura é praticamente a mesma. A gente criou novas vinhetas, a gente criou novos quadros, mas a gente vai seguindo a mesma tônica. Eu Deu tenho a uma cara pegada de muito Jonas, política, né? Deu a cara de Jonas da rádio. Tu tem muito esse viés político. Muito, muito. Como é diga. que... Vai, fala. Perdão, pegando o gancho aí da política, coisa e tal. Você já sofreu alguma ameaça quando estava noticiando algo sobre política aqui em Camaragibe? Não precisa dizer de quem foi, de cada Uma é pouco. Uma é pouco. imagina. E não só em Camaragibe, porque minha pegada sempre foi política. Aham. Né? Eu tinha um programa lá em Gameleira que era pegada política. E todo mundo sabe que eu tive uma briga com o prefeito da época lá. E eu não Ai, vou contar doido. detalhes aqui, mas foi muito Tem nada a ver ruim. com isso, não. A gente tem nada a ver, sabe? não. Isso aqui tem nada a ver com Foi essa muito briga, ruim não. a época. E ameaças. Ameaças, a galera ligar achando que você vai tirar a matéria que você botou, a galera achar que manda em você. Muitas vezes Aham. na campanha eu falava alguma coisa, alguém me ligava, tira isso. Tira isso? Como assim? Tira por bem ou por mal? Eu nem vou tirar por bem nem por mal. Eu quero ver até onde você vai. Você quer que eu publique o que você está dizendo? Porque eu tenho aqui. Você é tão burro que está deixando rastro. Aí o cara, não. Aí eu fazia uns vídeos. Você via eu brabo às vezes. Né? Já vi. Fazia uns vídeos. Fazia um vídeo, dava 2 gritos, o cara ligava pra mim doidinho. Ô, bicho, que é isso, porra? Tu quer me fuder? Eu digo, não, tu quer me fuder. Então, Presta antes atenção, de tu não. fazer isso, eu vou fazer primeiro, É. né, velho? Então, Tô me resguardando Porque aqui. aí entra no direito à informação e na liberdade de expressão, né? Se alguém chega pra você pra dizer, não, tire isso do gente, com que autoridade? tinha aquela questão, a pegada das enquetes que eu fazia. Aham. Aí um dia eu boto a enquete e aí liga um cara pra mim. Eu lembro. Já pediram pra mentir? Pra um, pra outro? Não, mas aí não tem como, Não porque tem as pessoas como, votam, porque né? fica lá. Aham. Aí a pessoa ligou e disse, com qual autorização você botou meu nome aí nessa enquete? Eu disse, você é candidato, pessoa pública. meu amigo. A partir do Imbecil, momento que você é idiota. pessoa pública, eu vou colocar. Não, porque eu não autorizei. Você sai da vida pública, porque eu não vou tirar. Se você entra na justiça, porque é 24 horas isso aqui vai sair já. Se a justiça até 24 horas mandar eu tirar, eu tiro. Se não, vai morrer aí, tu tá participando da enquete. Se não quiser. O cara ficou com raiva, depois o cara veio me pedir desculpa. Não, você estava no seu trabalho. Porque assim, Falou tem com os muito assessores, disso. O né? cara grita, fala. A política tem disso, né? Tem as pessoas muito falsas. A política tem Com muita gente falsa. certeza. Com certeza. E a gente é obrigado a conviver com ela. Eu digo que eu vivo no meio das cobras, né? E precisa ter um tato muito, muito grande, Pra não pisar no rabo de uma. que elas são traiçoeiras. São Né? demais. É um meio que tem que ter. É. Assim, é porque tu gosta. Sem generalizar, tá? Porque Não. tem muita gente boa também, né? Não é generalizando, mas tem. As cobras tem. Tem. Como todo canto tem. Ô, Jonas, eu fui pra uma vez, eu e Cicero Cardoso Júnior, a gente foi lá pra Paulista, pra uma rádio que a gente foi convidado a fazer um programa lá, com o Marrom. Aí quando deu meio-dia, né, Marrom, foi já começar meu programa. Entra. Você tá lá fora fumando, o gente entrou. Bicho, eu contei uns 10 ferrolhos. Cadeado. Cadeado, corrente. Botou corrente, cadeado. Cícero. Que porra é essa? Menino, Marrom. Meti o pau valendo em vereador, prefeito, empresário, gari, corno, urso, gaieira. Todo tipo de gente. Marrom, meti o pau. Cícero, como é que a gente vai embora daqui? Cícero com medo, sabe? Meu Deus. Numa ladeira bem alta. Mas lá tem do- muito disso. Tu é doido, Tem esse muito Marrom, como é que disso. vai sair daqui? Sai todo mundo junto, tu vai na frente. Eu respeito muito os comunicadores que têm essa linha. Meu amigo Mário Silva, de São Lourenço, tem essa linha também. Eu respeito, até gosto. E às vezes até tento fazer essa linha Uhum. de Desceu o pau. meter o pau e tal. Mas
Tem coisas que eu acho deselegante, porque assim, não condiz com a persona que eu criei, É verdade. tá? Eu sou um cara elegante, cara. Eu sou um cara, sou Ô, gente, elegante, mano. né? Você dá um puxão de orelha, na verdade. Eu sou um cara Ei, vem elegante. cá. Se o cara pisar no meu pé, dependendo da proporção da pisada, eu vou pisar no pé dele igual. Pisado no meu pé, aí- que dó do alho. sem. Não tem pra onde. Né? E geralmente na questão política sempre aparece. Então, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Mas eu tento o máximo possível ser respeitoso, porque as pessoas têm família, têm amigos. Você não mexe. Quando você, por exemplo, eu vou desculhambar você aqui. Eu não vou só desculhambar você. Eu vou afetar tantas outras pessoas, as pessoas que gostam de você, sua família, as pessoas que lhe defendem. Então, eu arrumo um problema só com o Denis, eu arrumo um problema só com o Berg, não, eu arrumo um problema com todo mundo. Então, antes de arrumar um problema com alguém, eu tenho que saber se estou preparado para arrumar esse problema. Com E certeza. se vale a pena entrar nesse problema. Isso é controle emocional, né? É. Você tem que se controlar pra não entrar. Porque Já se você- pegando esse gancho assim pra coisa e tal, e como foi receber o convite, né? Pra apresentar o primeiro show. O show do aniversário de Camaragibe foi um show valendo. Um show muito bonito. Os artistas top a nível de Camaragibe. Coisa que nunca tinha visto antes aqui. E como foi apresentar aquilo ali, porra? Fala aí pra gente. Para mim foi muito top, tá? Porque eu nunca tinha apresentado o evento com essa magnitude que a festa de Camaragibe. Você E e eu a quero- Carly. E eu quero Lima, aqui né? parabenizar o prefeito Diego Cabral, porque Show acho de bola. que Diego Cabral foi, botou pra arrombar. ele está trazendo a valorização da cidade algo Isso. muito interessante, né? E a gente não via há muito tempo essa Camaragibe pegada. Era apagada. E eu não quero aqui, não tô puxando saco, sardinha, coisa nenhuma. É reconhecimento mesmo. Que as pessoas acham que reconhecer é puxar o saco, É. tá? E eu fiquei muito feliz porque as pessoas dizem, né? Você tem a cara de Camaragibe. Então, me ver naquele palco era representar o povo de Camaragibe com Justamente. muita propriedade. Era levar o povo de Camaragibe pro palco. Estar com o Carly lá, eu tava com o povo de Camaragibe no palco. Então, para mim, foi muito gratificante. Que legal. Eu acho que isso tem gente que vai falar que festa não dá nada, né? Festa não traz. Mas traz esse. Tu falando agora, eu fiquei pensando, pô, traz um sentido de ser da terra, né? Você faz, pô, na minha terra tem uma festa no aniversário Não da minha precisa terra. ir pra Fortalece o outra vínculo do povo com o próprio lugar, né? Mas Entendeu? é porque o povo, assim... A gente não tinha festa e vai pra festa de São Lourenço, a gente vai, pô, não tem uma festa boa aqui. Exatamente. O povo é foda. Eu não gosto, ó, eu não gosto de Cruz festa, de eu não Rebozo. sou de ir pra festa, eu não, já fui, não, há muito tempo não vou, mas eu acho assim, pô, tem que tem um público que vai gostar e vai se O identificar. povo é foda, porque no meu programa, por exemplo, as pessoas viviam reclamando. Ah, porque Camaragibe não tem festa. E aí teve a festa. E o povo Pra meteu quê? o Pô, pra que festa em Camaragibe? Precisando de Tanta coisa pra apavorar. fazer. Vai fazer logo porra Mas de tu festa. sabe quem são essas pessoas, né? Tu sabe. Você sabe quem são, né? Sabe. Eu acho que bem. isso fortalece, né, não, Jonas? Você se sente mais vinculado à sua terra. Sim, sim. Aí, falando disso, eu lembro, e tu acha o que da construção do estádio ali, do lado do shopping? Tua opinião sincera, não é Veja, jornalista. não, primeiro eu não. acho que traz um pertencimento muito grande Não é? do retrô O time, pra cidade. é. Eu fico muito orgulhoso, porque o retrô tá jogando e fala assim, o time de Camaragibe. Eu digo, Pô, porra, e minha eu ainda terra. não vejo muita gente aqui em Camaragibe ter ainda vestido essa camisa, velho. Tá, sim. Eu estagiei lá, 2 períodos do curso. Porque tá muito cara também, viu? A camisa do curso de retrô. Psicologia. Baixar. Estagiei 2 períodos lá e tive o contato, né, velho, com a galera, vendo aquilo ali e o dono lá fazendo questão de dizer que é de Camaragibe. Aí a galera de Camaragibe não abraça. Então, eu fico muito feliz, mas muito feliz mesmo, quando o retrô tá jogando que fala o nome de Camaragibe. Eu sou rubro-negro, Uhum. não sei se Também, tem algum é. problema com vocês aqui, Não, eu sou rubro-negro mas também. assim, tô sofrendo bastante. Eu não, ganha, tudo ganhou, que tá perder, perdeu. acontecendo. Mas enfim, no dia que o retrô jogou com o Sport na Arena Pernambuco, eu sinceramente fui retrô. Eu não tinha como torcer pro Sport, porque eu já sou Sport, eu já... É. Todas as minhas alegrias e todas as tristezas que eu tive com o esporte, já deu. E naquele momento, era a cidade que eu amo, e a cidade que eu sou cidadão camaragibense, sou comunicador, o time da minha cidade estava jogando. Tá Então, jogando. eu não tinha, mesmo tendo toda a paixão pelo time do esporte, não tinha como, sabe? Essa dualidade não é só com você, não. É comigo, tem com várias pessoas. Eu tava trabalhando, pra quem não sabe, passei um bom tempo trabalhando como condutor
do caminhão do lixo. A turma disse, "Oxe, tu é motorista do lixo, é? Eu disse, tá vendo tu que o lixo é mais importante do que você, cidadão? Tem motorista e tu não tem, tá aí na parada de ônibus. Morrinha. Eu gosto muito disso, da história, ainda respondendo a história Sim. Aham. Que vai- do estádio. Sim. Primeiro, a riqueza que vai trazer. As pessoas falam que o camará ali é morto, não é? É, o shopping Então não vai- você vai dar um boom ali no shopping, tá? Você vai dar um O boom. shopping ao redor ali, vai Tá, você valorizar vai dar um tudo, boom. cara. Você vai dar um boom com a proposta que o pessoal está trazendo agora para a Vila da Fábrica, que é para fazer Sim. um polo Eu cultural. toquei lá domingo Então, com o tocou? Tenegão. O Toquei. Vem pra Vila, né? É, toquei lá. Projeto massa dos caras, tá? Então a tendência é Quem que tá organizando? ali vire o pessoal da Associação dos Músicos, Uhum. né, que está fazendo, e o Carlos Henrique também está fazendo. Que pena, que eu acho uma lástima tudo acontecer na Vila da Fábrica. Acabaram tantos bairros, tanta gente desprovida de tudo. Tudo só acontece na Vila da Fábrica. Mas eu vou defender. velho. Eu tive essa discussão com o Ademir Xavier, ele teve essa mesma linha de raciocínio. Disse, por que não fazer no Tabatinga? Por que não fazer não sei aonde? Veja, nós temos, e aí eu vou falar de pertencimento. Nós temos a vila mais antiga, a Vila Operária, fica onde? Camaragibe. Tá? Quando as pessoas vêm para Recife, a história de Recife está onde? Marco Marco Zero, Zero. Recife Antigo. Tá? Então você precisa trazer as pessoas que vêm fazer turismo para essa vila. É. Você precisa valorizar a vila mais antiga da América Latina. Tá Uhum. onde? Tá em Camaragibe. Você precisa dizer para as pessoas que vêm turistar que nós temos essa vila. E como é que eu vou dizer? Final de semana eu tenho um evento que agrega todo mundo. Você tem música, você Tinha tem brinquedo pra artesanato, criança você lá. tem brinquedo, você tá na vila. Então eu defendo que aconteça na vila. Certo, beleza. Esse evento sim, mas um carnaval. Descentraliza os polos, cara. Bota Que polos. seja uma nos ideia para lugares, a pô. fundação, para a gestão que tá ouvindo a gente agora, Justamente, acompanhando a é. gente, né? São João, faz os polos lá em loteamento de São João, São Paulo. Enfim, isso aí é outro assunto, E né? concordo É, que e descentralizar é muito bom, porque você, Mas os bairros você não tem cuida estrutura. também dessa Faz, questão da tudo leva. violência, tá? Tem que Você, melhorar logo a você leva. consegue dar uma maquiada ali, não é uma maquiada, na palavra não é essa. Você consegue suprimir um pouco a violência. Uhum, é. Por quê? Como, Jonas? Quem é de Tabatinga fica em Tabatinga, quem é Todo do mundo se conhece Santana ali. fica no Santana, quem é de Aldeia fica em Aldeia, e quem é dos bairros mais adjacentes aqui, mais próximos, vem pra vila. Pra vila. Você escolhe quando você quer ir, na verdade, né? Você vem pra vila. Mas você traz menos pessoas do que você traria com um evento em um só lugar. Uhum. Né? E É. Camaragibe não tem espaço mais para evento. Tem não. Tá tem na hora não, já de tem se não. pensar em uma praça de eventos. Aquela ali já não suporta. Já não. não suporta mais. É pauta do programa, inclusive. É. Que massa. Tô puxando isso. Sim, e fora a rádio, falando em pauta de programa, tu tá com um projeto que é o podcast também. Eu já inventei vários outros projetos, né? Tu Além tá do sempre programa. testando alguma Eu fiz o Contos Empresariais, que era uma pegada bem massa. Boa, eu Que era lembro. para falar com empresários, para contar a história do empresário. E a gente vai concluir esse projeto, porque na verdade eu queria fazer uma conversa com 25 empresários de Camaragibe. Já conversamos com 17. Falta um bocado ainda. E a ideia é, quando chegasse o final desse podcast, a gente vai fazer um livro lançando as histórias que esses empresários Que contaram. legal, que massa, cara. Tá? Então é Show, Contos Empresariais. Porra, arretado. Tá? E aí a Muito gente bom. fazia a ideia é fazer um evento e as pessoas conhecerem a história dos empresários, pessoas que tiveram história de superação, as histórias que eles me contaram, transformar isso. João no Silva é o nosso João Alberto, né? É João Alberto, Tá? é o colunista? João Alberto. João Alberto. Transformar isso no vídeo. Mas antes disso, eu fiz o bate-papo cultural, que eu fiz na pandemia. Aí surgiu a ideia do bate-papo cultural, porque todo mundo estava parado sem fazer nada. Aí eu fui conversar com o Prazeres, que à época era presidente da Fundação de Cultura. Prazeres, E os ela trazer tudo meu. artistas não têm para onde ir. E eu preciso dar espaço, dar palco para os artistas. Vamos fazer aqui no teatro? Qual é a sua proposta? Quero fazer 4 programas aqui e eu vou trazer esses artistas para tocar no meu programa. Mas todo mundo tem que vir de máscara. Sim, qual o problema? Vem de máscara. A gente vai fazer. De 4 programas, fizemos 8 episódios, né, do Bate-Papo Cultural. E foi muito massa. Porque eu pude conhecer Zé Negão, e a gente foi logo fazer a história Zé Negão. Pude conhecer o pessoal das Laias aqui da cidade. Uhum. Né? Eu fui lá pro Catucá, no Viana. No Viana. E aí eu comecei a conhecer a cultura da cidade. Você vê, cada programa tem um objetivo. E ele me faz conhecer alguma coisa. Já Eu toquei com comecei a o Mestre conhecer os Negão. artistas. Tive a honra.
né? Eu comecei a conhecer as pessoas que faz cultura na cidade, então foi bem bacana o bate-papo cultural. Porra, é só Tá? de ouvir aqui. E aí eu coloquei lá no meu canal, tá? Esses episódios estão todos no Então meu tá lá canal. no YouTube. Aí quando terminou, eu tinha criado uma equipe. Aí Lupes Calabar era o produtor. Aí eu tinha toda a equipe. Eu falei, o que, é que a gente vai fazer agora? Vamos pra TV. Aí fomos pra Cine TV Nordeste. Aí foi o Jonas Silva na TV. Foi, Aí teve. surgiu lá, eu continuei com a pegada do bate-papo cultural, só que era na TV, era o Jonas Silva na TV. Aí eu levava os artistas pra TV. E a gente conseguiu fazer 12 episódios. Estão todos lá também. Boa. E aí depois não tinha recurso, porque tinha que alguém patrocinar, na TV é paga. E aí não tinha como pagar o programa. Os patrocinadores começaram a ficar ruim das pernas. A gente para, então vamos parar esse projeto. Aí veio o Contos Empresariais e agora a gente lançou. Aí veio o Quinta da Política, que é dentro do meu programa. Quinta da Política. O Quinta da Política é para conversar com os políticos, né? E aí a gente traz tanto local como de fora. E agora a gente está com conversa afiada, que muita gente pensa que é conversa fiada, mas é conversa afiada. E é um formato diferente, porque a gente faz no restaurante, né? A gente leva lá pro Tavinho, Tavinho. no meio do barulho, cara, se concentrar aqui na conversa do cara. Como é se Tanto concentrar ali, entrevistado comida como boa. entrevistador tem que ser muito concentrado. Barulho, né, de fora no externo e o cheiro da comida ali, Tiver- da Alicia, daquela Tiver- delicatessen de Tavinho. Ah, é tentador. Se tiver TDAH, porque você tá conversando aqui prestando. É, a gente queria convidar também Carly Lima, é Carly, né? Carly, Carly, depois passa o contato dela aí Passo, pra passo. gente fazer o convite. Passo. Carly Lima tá assim, ela foi uma surpresa pra mim do carnaval, foi ela tá apresentando ali, pá, coisa e tal, ao lado de Jonas, uma desenvoltura muito massa ali, eu, porra, achei massa as oportunidades que foram dadas. eu ali. fui conhecer Carly no carnaval. Tu não E conhecia, não? Não conhecia. Rosa Santana, atual presidente da Rosa Roda Cultura, Santana. foi conversar comigo e disse: olha, existe a possibilidade de você apresentar o evento. Agora tem uma questão. Você vai dividir com Carly Lima. Eu disse, eu divido com qualquer pessoa, eu não tenho problema de Pois é. vaidade. E eu falei para ela, ó, eu tô com o microfone na mão todos os dias. A festa e o carnaval é só tantos dias. Então, Uhum. se eu vou apresentar, se eu não vou eu vou querer muito, vou gostar muito de apresentar. Agora, eu não faço essa questão, eu tenho que estar, eu vou estar sozinho. Eu acho que o sol brilha para todo Pra mundo. todo mundo. E aí, quando Carla vai pro palco, ela teve a impressão que você começou a dizer assim, é um cara sério, né? Como é que eu vou lidar? Aham. Aí depois ela conheceu o Jonas, né? Aham. Aí- Ele mostrou um pouquinho dos bastidores agora no aniversário de Camaragibe. Que zona, ele ali, Carly, Marcelo Montier. Sim. Eu ri demais, Sim, rapaz, que sim. bagunça da porra. É porque, sinceramente, o Jonas Pessoa tem nada a ver com o Jonas Silva, tá? O meu dia a dia não tem nada a ver com... como assim? Persona Como assim? A persona, uma coisa, tá? que tu não diz. E aí eu prezo muito por isso, porque é 16 anos para você construir um nome. Tô falando agora e eu pensando, porque quando você trabalha, você chega em casa, tem só o translado do seu trabalho para sua casa faz com que você ali se desligue um pouco do trabalho, apesar de você levar alguma coisa. Se você trabalha em casa, você tem uma dificuldade de separar o trabalho e você tá em casa. E o teu trabalho é tu mesmo, Sim. né? Pra Sim. virar essa chave assim, agora eu não sou o radialista, o comunicador, agora eu sou É porque eu nunca vou pro trabalho. ele, mas tu é o trabalho, tu Então, mas eu nunca levo como trabalho. Sim. Para mim é sempre um show. Eu digo isso para as pessoas. Todos os dias eu vou dar um show. Hora do show. Né? E para mim tem um momento de começar o show e um momento de terminar o show. Então, quando dá 11 horas, eu acho que eu já tô perdendo o personagem já faz tempo, né? 11 horas eu tô querendo ir embora, eu já tô pensando nas coisas que eu tenho que fazer, já tenho um cronograma para fazer, então ali não tá o Jonas Silva. E às vezes as pessoas falam assim, ó, tô falando com o amigo, viu? Não tô falando com o Jonas Silva, não. Calma, já entendi. A conversa tem que ficar off. Então, tem essa questão. Tem muitas vezes que o Jonas Silva vai, e é inevitável do que o Jonas Silva escutou, ele vai dizer no rádio. Tá? E ali é o Jonas Silva. Essas duas pessoas se confundem. As pessoas se confundem, né? Quando foi que tu instalou assim que tu viu, pô, tô conhecido? Porque a mesma questão eu tive com o Eli. Como era a rádio você, antes você escutava a voz, você sabia quem eram as pessoas. Sempre lembro dos encartes do CD que vinha lá, o nome da banda, o produtor, o compositor, que danado era, a gente não sabia. Aí com a internet a gente começou a ver quem eram os produtores musicais e tal, ver a foto e associar a pessoa. Na rádio você só ouvia a voz, né? Você andava na rua e muitas vezes você não tinha o que hoje acontece da turma te ver, né? Tu lembra de quando tu fez, pô, tô muito conhecido, velho. Então, a voz já te dá isso. Né? Quando tu E fala- todo mundo quer saber quem é Jonas, quem é Quem é? Jonas, Quem é? Jonas. É o dono dessa voz.
E eu sou muito brincalhão. Quando eu chego, eu brinco, eu faço as pessoas rir. Geralmente você vai me ver rindo com as pessoas, nunca muito sério. Dependendo do evento, do espaço, eu vou estar ali Uhum. mantendo a seriedade. Se eu for fazer um evento, apresentar o evento, eu vou ter aquela certa seriedade até aquele momento que eu estou trabalhando. Mas sempre estou brincando. Então eu sou muito de ir para eventos. Então eu ia para os eventos e as pessoas, Jonas Silva da rádio está aqui. E as pessoas vinham falar comigo, eu escuto você no rádio todo dia. É muito Massa, massa. Entendeu? reconhecimento. Assim, tipo, e isso era muito massa. E a Aurinéia começou a fazer um mercado cultural aqui no mercado. Eu toquei 2 vezes no mercado E cultural. na época de Aurinéia, né? E ela dizia, eu vou trazer o Jonas Silva, o cara mais macho dessa cidade. Mas mais do que ela, duvido. Beijão, Arinéia. Aí, diz, vou trazer o cara mais macho dessa cidade. E aí as pessoas começavam a me conhecer. O primeiro momento que eu comecei a perceber que as pessoas me conheciam era quando eu chegava no mercado. Que as pessoas iam falar, eu escuto seu programa todo dia de manhã, e não sei o quê. E vinha falar, e gostava de fazer foto. E não tinha essa história de rede social assim com tanta força, Sim. mas as pessoas já faziam foto. Vez por outra, as pessoas mandam umas fotos, né? Fala assim, poxa, como o tempo foi favorável comigo, né? Mas é isso, eu comecei a perceber mesmo, ainda sem rede social, eu já comecei a perceber isso. Dá pra sentir assim, no nível de conhecimento que tu tem, que tem muita gente que se aproxima só por causa disso. Porque assim, você termina ficando muito exposto, muita gente quer estar perto, porque cria na cabeça uma ideia, Eu né, não que sei é o que, do que elas, rádio. eu não sei o que elas pensam, mas muita gente, eu não diria a grande maioria, mas é muita gente, muita gente. Muita gente que se aproxima de mim simplesmente Porque tu é Jonas Silva da pelo fato de ser Jonas Silva. O que é que elas querem em troca, eu não sei. Mas elas se Vai aproximam sugar sua energia, vai por isso, usar tá? influências. Mas é normal, porque até algumas pessoas da É, minha normal, família só começaram, assim, se importar com o Jonas quando o Jonas se tornou Jonas Silva. E as pessoas, elas têm muito isso. Infelizmente, as pessoas são interesseiras, tá? E existe o interesse. Eu sei quem se aproxima de mim pela minha energia. Eu viajo e conheço a pessoa, nem me identifico quem eu sou, e a pessoa chega pra mim, conversa, gosta e tal. Essa pessoa gostou de mim, De você. tá? E quando a pessoa, ela chega no canto, tá ali séria, nem olhou pra mim, mas quando ela fala assim, Jonas Silva, muda. Então, essa entendi. pessoa não gostou de mim, Tu vai tendo, já tem um feelingzinho. tá? Já Essa É, pessoa não é. gostou de mim, essa pessoa gostou do personagem. Ela gosta do personagem. E qual é o nome completo de Jonas Silva? Jonas João da Silva. JJS. Eita, pô. Jonas Filho da Silva. do herdeiro do JSS. Agora deu. JSS, tecidos. Se vocês não perguntarem, vocês já viram que eu paro sem falar, né? Eu sou Não, um mas tagarela. o intuito do podcast é deixar o cidadão falar. Eu me preocupo com sua hora. Eu sei que você tem uma rotina muito programada, né? Muito. Muito eu sei, e agradeço mais uma vez pelo esforço para estar aqui com a gente. E aproveitar e perguntar assim, no lazer, bicho, o que é que tu faz assim? Tipo, É pra falar mesmo, né? calma. Ó, ele joga muito videogame. Porque pra descarregar Eu Ele não joga com posso ele. falar Bicho- do lazer. Aí, Lazer, como é que é esse coração? Não. Vai falar do lazer? Vou falar. Consegue falar do lazer? Eu gosto muito de ler, Tem que ter, tá? bicho. Eu interessante. gosto de ler. E eu baixei uns e-books, mas não dá pra ler no celular, não dá pra ler no tablet, não dá Sem pra- teste, né? Vai não olhar dá, outra coisa. não dá. Eu gosto de livro físico. Se você chega na minha casa, você vai ver muitos livros sobre tudo. Ah, Jonas, gosta de quê? Eu gosto de ler, tá? Eu gosto de ler. Tem algumas coisas investigativas que eu gosto de ler. Gosto muito de livros que falam de espiritualidade. Tenho essa pegada sou muito apegado aqui, apesar de ter nascido em um berço evangélico, Uhum. mas eu já passei por diversas religiões. Eu já fui mórmon, eu já fui irmão. espírita cadecista, Fui expulso. tá? Eu briguei. Eu tomei Coca-Cola. E não podia, não. Foi outra coisa, né? Eu tomei Coca-Cola. Você quer forçar a bola, né? Não pode. Aham. Então, eu já fui espírita cadecista, na verdade eu fui para conhecer. Eu tinha um conflito muito grande dentro de mim sobre a religião, porque eu nasci em um berço evangélico, eu queria saber. Aí fui pro Vale do Amanhecer, aí depois conheci pessoal da Jurema, eu fui ser juremeiro, e depois eu disse, eu acredito em um ser todo-poderoso, que alguns chamam de Alá, outros chamam de Jeová, outros chamam de Deus, de Javé. Eu sei que esse grande espírito
né, esse grande ser, alguém está regendo isso aqui. Então eu tenho muito respeito a isso. E a forma como eu concebo Deus, como eu entendo o que é Deus, é muito diferente de todas as pessoas que falaram na religião, né? Então eu me aprofundo muito, né? E eu respeito todas as religiões e todas as pessoas que acreditam do jeito dela, porque elas aprenderam dessa forma e elas sentem Deus dessa forma, Dessa forma. tá? Então quem sou eu para dizer que elas estão erradas em sentir Deus? Hoje eu tenho uma conexão com Deus muito grande. Tá? Eu vinha no carro agora conversando com Deus. Eu converso com Deus toda hora. Eu não sou de, vou ajoelhar, vou orar, eu vou gritar. Eu acho que a minha conectividade com Deus é muito íntima. E sei que Deus não é aquele Deus, aquele ser carrasco que as pessoas pregam Pois por aí. é. Se não, Tá? se Então, não me seguir, vai pro é um inferno. Deus muito misericordioso. Então, eu gosto muito de ler e Que uma das mais? coisas é Ah, espiritualidade. não pode falar, né? Hein? Não pode falar o resto das coisas. Eu gosto de praia. Assistir filme, cinema, Eu série. gosto de série. Porque eu Gosto fico de série. pensando no tipo, teu tipo de jornalismo não é tão como do Camarada agora que tem que estar indo botando notícia de morte, gente desaparecida. Não, E aí eu penso na carga que dá isso, né? não, Mas tem tá, a parte da discussão política de tal. mas eu vejo muito notícia também. Televisão na minha casa, a única coisa que eu consumo televisão é notícia, tá? E aí eu vou passando de canal a canal, porque tem uma questão. O cara tá fazendo uma notícia na Globo e o cara tá fazendo notícia da Band. E o cara tá fazendo uma notícia no SBT, e o cara tá fazendo notícia na Globo News, e o cara tá fazendo na CNN. Cada um tem uma leitura diferente daquela notícia. É verdade. Então eu quero ver o que é que o cara tá dizendo do Congresso hoje, nessa leitura, nessa leitura, nessa leitura e nessa leitura. Pronto. Uma coisa que eu faço é assistir todos os jornais, Tu tem que fazer tá? Não é um hábito, tá? Assim, eu tenho um hábito, mas acaba que sendo uma obrigação, tá? pra dar a Pra melhor ficar informação. antenado. Para no outro dia eu tentar colocar a minha opinião. Eu sou formador de opinião. Às vezes, a opinião de um tal jornalista se assemelha muito àquilo que eu acredito. Eu falo, não, essa aqui é a minha linha. Essa aqui é o que eu acredito. Aí o cara fala, você é um idiota, não é isso, porra. Eu quero isso aqui, é desse jeito aqui. Então eu saio pegando tudo e faço uma fala no outro dia, que é o editorial que a gente faz, né? Então eu faço um editorial dentro de tudo aquilo que eu vi No dia anterior. no dia anterior. E o primeiro programa é cedinho, né? Que eu vi, acho que 6 horas da manhã, tu postando um vídeo, saindo 5 horas da manhã, sei lá, tu postando um vídeo no carro dizendo. É 8 horas, mas eu saio muito. Eu Cedinho. acordo todos os dias, faça chuva, faça sol, 5 horas da manhã. O meu amigo Gustavo Matos estava me dizendo outro dia, você é doido, né? Porque você pode acordar às 6, pode acordar às 6h30 e vai dar certo. Só que eu acordo, eu vejo hora 1 da Globo, Sim. então eu já acordo na ficção, na expectativa de ver, então já acordo. E tô fazendo aqui minhas obrigações, às vezes nem paro para assistir, eu tô ouvindo aqui as notícias do Hora 1. Aí vem do Hora 1, aí eu assisto depois a Globo, aí vou pro SBT, e tem esse programa Sim, logo policial, tem essa questão da comunidade. Mas hoje tem uma coisa interessante, rede social, tá? Muita coisa que eu tô vendo no Instagram, a televisão tá falando. Ou seja, já tá aqui também mastigado. Se eu não for ver, se eu acordar de 6h30, por exemplo, eu não vou ter problema nenhum, não. Porque eu posso pegar aqui, ir no Diário, no Jornal do Comércio. Eu vou ficar vendo as coisas, né? Eu vou ver as coisas. Então, a notícia já tá aqui na palma da mão, já tá prontinha. Mas isso é pra gente preguiçoso também, né? É. A gente tem que, pelo menos... Criar Exercitar. o teu eu acordo. extrato. Eu acordo. Na verdade, eu acordo cedo porque eu comecei a caminhar. E criei um hábito de acordar cedo. Hoje eu não estou caminhando. E as pessoas estão me cobrando para que eu volte a caminhar. Isso é importante. E- Eu vou lhe cobrar também. e é verdade. Pratica Eu atividade acordava física. para caminhar. Você também, viu? Né? E aí, depois eu com preguiça de caminhar, acabei não indo. Mas faça chuva, faça sol. 5 horas da Eu manhã. tô nessa pegada há 11 anos. Velho, então é um Tá? hábito já bem Há estabelecido. 11 anos. E eu não. Se eu for dormir de 4 horas da manhã. 5 horas Não é de tá 4, não. É 4 horas da manhã. Se eu for dormir de 4 horas da manhã, 5 horas eu vou acordar. Mesmo que eu Durma depois. durma depois. Mas eu vou acordar. É como se, tipo assim, ó, é hora do programa, sabe? Tá chovendo às vezes. Pô, que preguiça. Acordei. Eu fico sem coragem de levantar. Mas eu acordo todos os dias, 5 horas da manhã. Cara, você é doido. Mas eu também, eu durmo, talvez hoje eu vou dormir mais tarde, né? Mas eu durmo 11 horas, 11h10.
eu já tô indo dormir. Eu não consigo. E já é categórico também. 8 horas eu tô. Mas por causa do dia, do né? Ele trabalho, acorda às é. 5 e já pega o resto do Eu dia. me acordo todo dia às 3 horas. Tem dia que eu acordo de 1 hora da manhã. Tem dia que eu acordo de meia-noite. Vou dormir de 8 e acordo de meia-noite. Não consigo mais dormir. Apesar que a ansiedade toma conta de mim, e tem dias que eu não durmo, porque eu tenho insônia, né? Tu tem? É, Eu insônia tenho braba. também. braba. E nessas horas de insônia? Tu Tem um fica rodando remédio, na tem um cama ou tu remédio. levanta? Um remédio. Tu levanta e vai fazer alguma coisa ou tu fica lá deitado? Porque é pior, parece, Veja, né? dá fome. Ô, Jonas, sobre isso, já teve momento de eu dizer, tá certo. Acordei, liguei as luzes, 3 horas da manhã, liguei todas as luzes. Acordei não consegui dormir, levantei, liguei todas as luzes, liguei a televisão, disse, você não quer dormir, você fica acordado. E fiquei até a hora que teve uma hora que desligou que eu nem lembro, mas não, Mas tentei, essa, rodei. essa, Parece essa, que rodar essa na cama é pegada, pior. essa pegada acontece comigo, né? É, E vem não- ideia de deu madrugada, bicho. 1 hora da manhã. É, a hora que eu Veja, se eu conversar com alguém até 11h30 no telefone e receber uma notícia que amanhã você vai fazer isso, e a expectativa. Eu sinto que a Eu Copa. tava nessa expectativa dá pra uma- gravar contigo. Pô, vou gravar com o Jonas, já quase não dormi noite. Ah, Doido, doidinho, 3 doidinho. horas da manhã eu fui dormir. Doidinho. Por Deus do céu, eu fiquei assistindo Jonas, um vem, debate pra ver. vem. Mandei mensagem, foi, manda a localização. Dá uma dele. dorzinha aqui e eu falo, não durmo. Eu sinto quando eu vou ter insônia. Eu sinto. Eu falo assim, eu vou tomar um banho e eu não durmo. Aí eu levanto, dá fome, É. vou fazer comida. Aí vou ver filmes. Pronto, é o único momento que eu assisto filme é quando eu tenho insônia. Porque aí eu fico vendo filme até das 5 horas da manhã, aí vou embora tomar banho, aí vou pra rádio, eu não durmo. Eu vou pra rádio. E eu não sei o que é, eu preciso procurar um especialista para perguntar o que é que acontece. É o meu dia mais produtivo. Caraca. Porque eu vou pra rádio, eu consigo perguntar, eu me concentro. Porque parece que eu tenho TDAH, eu não paro. Mas aí eu consigo ouvir, eu consigo conversar, eu consigo entender. E aí dá sono de meu dia. Eu digo, não vou dormir, porque se eu dormir agora eu desgraço a noite, né? Eu vou ter outra sono. Aí eu fico até 11 horas da noite acordado. Mas aí se eu não tiver um cochilo, tiver pelo menos meia hora de cochilo, Não, se eu eu passo não mal, dormir, cara. eu não vou dormir de noite de novo. Eu passo também, mal. eu tenho que dar um cochilo ao menos. Ah, eu já eu tive uma passo insônia mal. braba de 3 dias, cara. Sério, Jonas? 3 dias. Isso já dá distúrbio, isso já dá confusão 3 mental, dias. tá ligado? Que se É você doido, ficar sem pô. 3 dormir. dias sem dormir. 3 Mas fica dias. só- Sem um eu fico cochilo, logo me sem nada. tremendo. Eu fui pra UPA. É, Chegou lá na UPA, ela disse assim: eu vou dar um clonazepam pra você. Você mora perto? Moro perto. Eu morava na época com a minha irmã. Mora aqui em Novo Cajangá. Aí tomei o clonazepam. Você vai pra casa, daqui meia hora você vai dormir. Cheguei em casa, não dormi. aí ficou Puta grogue. merda. Aí, e isso com muita dor de cabeça, muita irritação. Aí já era bem ruim mesmo. Eu Aham. tava bem ruim, eu não tinha concentração, né? Quando eu passo uma noite acordado. Sim, aí tava dentro. Aí eu tava me sentindo mal. Eu parava, meu Deus, e aí não desligava. Como é que desliga isso? Entendeu? Eu quero desligar. Eu sei Aí Julinho Sam, Já chorei. Julinho cara, Sam. dormi, eu já. Julinho Sam, Johnny, que ele me chama Uhum. de Johnny. Johnny, vou levar você no CEMEC. Aí me trouxe no CEMEC. Bendita médica que tava no CEMEC, que João Lemos era prefeito na época. Tava no CEMEC, aí ela me atendeu. Ela me deu 2 remédios, que não era clonazepam, era relaxante muscular. Ela disse, tem uma coisinha, você vai tirar o celular pra você chegar em casa agora. Eu tomei os 2 remédios e fui pra casa. Cheguei em casa, tirei o celular, relaxei, tomei esse remédio ainda 15 dias. Depois eu vou parar, porque daqui a pouco eu tô tomando tarja preta, né? Aí eu vou parar. Aí fui desmamando, pronto, hoje eu durmo sem tomar remédio. Não, se eu tomar chá de camomila, eu vou ter insônia. É o contrário. É o contrário. Se todas as vezes que eu acho que eu vou ter insônia, se eu tomar chá, eu não vou dormir. Então eu prefiro não tomar chá. Chá, camomila, né? Chá não. Chá não. É uma hiperatividade. Tem Né? um Chá chá de não. mulungu, né? Você fala um negócio de mulungu. Não, já e- tomei e o chá acha- de mulungu. e o Ayahuasca. 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 Eu já tomei. Já? tomei. E aí? Qual foi? Pode falar da experiência? Posso. Eu tomei Posso. também. Já tomou? Já, sim. Eu fiz a anamnese Em pra aldeia foi? participar. Foi Ah, no foi, eu Celso também fiz. Lourenço. Fui aqui em cima, em aldeia. Mas você foi pra. Porque tem na- 2 locais. Tem a igreja mesmo, Aham. que é do Santo Daime, Ah, não fui. Eu fui. que é de Geórgia, Aham. que é o céu São Lourenço. E para você frequentar lá, você precisa fazer a anamnese. Eu fiz a anamnese para poder Tu viu o participar. caso do filho do neto de Chico Anísio, que ele experimentou e surtou. E aí o filho de Chico Anísio, né, que no caso era o pai dele, ele morreu. Num surto, ele teve um surto psicótico por conta de... É porque, veja, Ayahuasca. da ayahuasca. é um chá.
Então, ele recomenda que. Aí eu achei até interessante tu falar que tem uma anamnese, porque ele diz que não dá pra saber. Se você tiver alguma predisposição à esquizofrenia, ela vai. Ele ser pergunta se você gatilho. tem pressão alta, se você toma um remédio controlado, se você faz uso de drogas. Isso, porque tem uma. Pergunta tudo isso pra você. Assim tá? é mais. Aí, eu escolho logo meu remédio de nariz. Cadê meu remédio de nariz aqui? Do Jô Soares. Vou pra cama E aí, sem Aí vai. eu tomei. E Tu no viu? dia que eu tomei a primeira vez, eu comecei a ouvir um assovio. Mate florzinha. Alguém me chamava. E eu olhava, porque a igreja é dentro da mata mesmo. Dentro da mata. E tem uns banheirinhos. Porque quando você toma o Santo Daime, você sente vontade de fazer cocô mesmo. E é violenta. E eles dizem que é uma limpeza A diarreia, a força. que tá acontecendo. É a força Mas ali. é o chá mesmo que limpa. Caganeira, valeu. Agora, meu amigo, você fica numa força extraordinária. Mas Porque consciente o tempo todo. eu fiquei consciente até o. Eu fiquei, eu acho que eu não saí de mim. A única coisa que eu percebia que era. Minha mãe havia falecido. Eu achava que era minha mãe que estava me chamando. Eu pensava. E aí fica algumas pessoas que são chamados anciões, que eles ficam ali monitorando para você não ir pra mata, entendeu? Aí depois deu uma vontade de ir no banheiro, eu falei, eu preciso ir no banheiro. Aí eles vão ficar lá ali vigiando para você não Pra correr não sair. e tal. Depois ele lhe traz e eles ficam cantando. Ficam cantando hinos. Tem um inário, eles ficam cantando os hinos Massa, lá. não sabia não. Onde E- é que e- falou nisso? Eu e quero conhecer. Você vai pra Xande Cruz. Aí, no final de Xande Cruz, você segue, fica bem paudalho mesmo. Uhum, É uhum. onde Vai desce por por pura engenho. aldeia. Engenho Muturé, parece. Você desce Exatamente. por ali. Fica embaixo. Lá Aí é embaixo uma tem um igreja povoado. mesmo. Uhum. Parece um circo, né? Um circo. Bem grandão. Aí, pra mim, foi uma experiência muito top. Eu gostei. Porque eu passei 3 dias, parece que tudo que as pessoas me perguntavam, eu sabia responder. Eu fiquei muito ligado nas coisas. Fiquei Massa, muito assim. porra. E depois eu fui convidado para tomar o São Santo Daime na mata, e aí não era na igreja, não tinha anamnese, porque lá eu tomei Jurema e Santo Daime. Uhum. Aí eu fiquei doido mesmo, né? Jurema já é alcoólica, Jurema é né? o quê? Jurema é uma bebida Que geralmente as pessoas tomam no quem ritual faz de Jurema. no ritual de No Jurema. É ritual de amargo, Jurema, é. tá? É amargo, que é feito da planta, né? É, Da Jurema. Tá Aí eu com tomei o bastante Santo Daime e tomei Jurema. doido. Aí vomitei pra caralho, mano. Cara, esse cara vai me tomar. Muito. E a minha cabeça doía, eu acho que minha pressão subiu. Vou morrer. E eu tava dentro da mata e eu comecei a ver prédios. Prédios. Bicho, foi Santo Daime ou foi tomato? Ei, prédios. Tomou Dentro da fumou. mata. Todos luminosos. E eu deitado. E todo mundo fica muito nessa vibe. E eu perguntava, vocês estão vendo o prédio? E os caras diziam, onde? Estamos cheios de prédio, eu quero ficar aqui nessa cidade. Que cidade Não, tô vendo massa! Tô vendo prédio não, tô aqui na nave. E aí cheguei no outro dia com ressaca. Aí já não foi igual. Mas não foi, porque foi O outro te foi, deixou esperto. foi um encontro com os índios. Ah, Vieram os índios pra cá. eu fico aí também. Pronto, então Meu- acho que você tomou lá nesse Foi. espaço. Não, eu tomei aqui, aí o Nata aqui em cima me aldeia. É lá, Pronto, logo não tá lá. Mas lá, eles seguem muito a questão dos índios. É, dos xamã, índios, ritual do xamânico, na xamã e verdade, tal. né? Mas não existe a linha religiosa do Santo Daime, tá? Não, É não. diferente. É. Eu tomei o Santo Daime, que é uma outra história, que eles levam para a questão religiosa. Uhum. Inclusive, eu sou daimista, né? Então, eu só não estou frequentando. Mas esse seria? outro que eu Qual a tomei aleatório, filosofia? não aconselho. Você pode comprar, inclusive, o Santo Daime. Não sei nem se posso dizer isso aqui agora. As pessoas compram para tomar em casa. Né? Então, não é uma questão religiosa. Que as pessoas tomam é Tá porque as doido. pessoas acham que é uma droga. É. Aham. Né? Tão fugindo, então. Elas estão fugindo. Dentro da religião, ela tá toda aparada pelas Parado, leis. que tem um... Você vai orar pro Pra cano você de- tomar. vai fazer todo E o até pelo que processo. tu falou, tem alguém que cuida de você pra você não correr e tal. É, né? e o Santo Daime é preparado também de forma espiritual, né? Eles passam dias preparando aquilo. Como a maconha, antigamente, antigamente não, né? Anos e anos e anos, muitos anos atrás, pô, você usava a maconha pra se conectar com os sagrados, conectar com o seu animal de poder. Era um usava não, um ritual Qual é o xamanístico. teu animal de poder? Eu sei, bicho, eu acho que é um gato que eu vi o sono da porra.
Não, meu sonho é cada insônia, pô. Meu animal de poder acho que é uma águia. É, você consegue ver a águia voando? Mas já depende Ai, do... meu Deus. É, Sou natural. Jonas, diz aí pra galera os horários e tal. então, dos estou na programas. Câmara todos os dias das 8 às 11 horas da manhã. A gente tem um podcast toda terça-feira. Sim. Na quinta tem um Quinta da Política, mas estou nas redes sociais. Até entrevistei você fazendo samba. Foi. E a gente tem um projeto de entrevistar as pessoas na rua, essa pegada de evento. A gente vai estar sempre nas redes, que é o @Jonas Silva Camará. Quem quiser já segue lá. Boa, @Jonas Silva Camará. Me segue, galera. Vai. Olha, presta atenção. É @. É. Jonas É, Silva. depois em off eu conto essa história do Daime pra vocês, assim. Perfeito. Tem mais detalhes. Tem mais detalhes, tem. Mata, que eu não posso Vocês, contar aqui. vocês vou vão deixar perder, gravando. infelizmente, e a gente vai se deliciar aqui. Mas não, com essa pessoal, eu vou história. fazer um... Como o Jonas é um cara que dorme cedo, acorda com um galo, né? Com a galinha, com os pintinhos É. da fazendinha. Queria aqui encerrar, no caso. Não, à vontade, Vai, amigo. meu Não, à amor. vontade. Uma frase. Primeiro, eu gostaria de saber como é que tá esse coração hoje. Mas, rapaz, era pra entrar nessa linha mesmo de assunto. Não, só tem essa pergunta do coração, né, Vai, dele, vai. né? Meu coração tá ocupado. Eita. Super ocupado. E a pessoa de onde? Camaragibe? É uma pessoa. É uma pessoa, isso é importante, porque tem gente hoje em dia namorando com cachorro. É uma pessoa. E é de Camaragibe. E aí? Não é de Camaragibe. Tá bugando, A cara. ideia é pra deixar Bota a vírgula, cara. Aham, Não, é de Camaragibe. Ou É, então veja, não é de Veja, Camaragibe. eu não vou bebê te reborn falar tá vindo porque já. eu mantenho em off. Meu coração tá ocupado há 5 anos já. Que massa. Parabéns. Só que eu não publico porque senão vai acontecer igual o Virgínia e Zé Felipe, né? O que aconteceu com eles? Eles acabaram, ficavam publicando os Então não amores, posta as coisas, não, o pessoal posta fica não, com posta inveja, então não posto. Posta não. Mas meu coração tá ocupado. Será isso que você queria saber? Tá ocupado. Olha aí, show de Tá bola. ocupado, E gatinho. esse bebê reborn, vem ou não vem? Ô, vai se lascar. Ô, você quer criar comigo? Eu tô cheio de B.O. aí pra criar, pô. Olha, A outra pergunta. Não, no caso eu tô assim, né? preocupado com o horário dele, mas. é verdade. E é porque o papo tá tá fluindo tão natural que o cara esquece o horário. Pra encerrar, no caso, vou encerrar, uma frase que só brasileiro entende. Uma frase que o Só brasileiro, brasileiro entende. entende. É, Tipo, me inclua fora dessa. brasileiro gosta muito de vantagens, né? Aí toda vez que alguém fala assim, ó, vai rolar um dinheirinho, aí Vai lá um dinheirinho. deixamos o cara pra fazer uma laje na sua casa, ninguém vai. Vai rolar um dinheiro. Né? Você fala, vai rolar um dinheirinho. Que amizade é essa que vai chamar o cara de domingo pra bater a laje na casa do indivíduo? Mas Olha, chama pelo pra amor de Deus, aí, feijoada. amigos meus aí que tem laje pra bater, não me chamem, tá? Chama pra feijoada. Feijoada, Eu até me lembrei do negócio agora. A gente fez as Me camisas. chamar agora. A gente fez as camisas pra, né, vamos custear, arrumar um meio de vender um produto e tirando o dinheiro pra ir custeando. Aí tem amigo do cara que fala, ó, ajeita o preço aí pra mim. Vá se lascar. Vou ajeitar, tá aqui. Rapaz, a primeira coisa que eu digo é, irmão, sendo tu dizer, ó, velho, eu vou te dar o dinheiro da camisa e não quero nem a camisa. Não quero Vem de nem a outra camisa, pessoa. é. Se o cara é teu amigo, Jonas, Mas amigos, entendesse qual é não a são parada? amigos, são pessoas conhecidas. E os Porra, conhecidos velho, isso dá não uma vão torcer tristeza. por você. É, Não vão esqueci. torcer por você, esqueça. Não vai torcer, não vai. Eu faço uma publicação e 20% das pessoas que me conhecem vai lá curtir e comentar. O restante são pessoas que eu não conheço, que vibra, que me elogia, que diz que acho o máximo. Inclusive da cidade, muitas pessoas que não têm essa afinidade. Elas vão lá curtir, comentar, compartilhar, te elogiar. Dificilmente as pessoas que te conhecem vão fazer isso. Porque elas têm um certo senso de que, eu não vou fazer isso que esse cara está crescendo. Então existe ali o ego, o ciúme, tá? E não querem que você cresça. Essa é a grande questão. As pessoas que mais te conhecem, ela vai querer que você estagne ali, porque elas te querem te ver bem, mas nunca melhor que elas. Pior que é verdade, bicho. Pior, Verdade, pô, verdade vendi verdadeira. camisa a menina que trabalha lá no açaí, que ela posso pagar em 2 vezes e tal, comprou porque viu a mãe de um aluno comprar. Uhum. Aí que não são amigas minhas, né? Elas trabalham e a gente Eu posso comprar para pagar em 2 vezes também? Pode. Mas o pessoal que te conhece, pô, vem com essa proposta aí de que dá uma meio que uma Pague em tristeza, 2, você em faz, 3, tá mas troncho, pague o valor faz integral, bem, né, bicho? Não, velho, se eu for teu amigo e eu ver que tu tá numa parada, quanto é pra realmente tá ruim pra mim agora, se for, não for o dinheiro, porque nem
nem dizendo que não vale, né? Vale, mas eu não tô com esse dinheiro. Mas é o seguinte, eu vou te dar metade do dinheiro dela aí, e aí tu já faz outra camisa e ganha aí. Eu quero ver teu negócio dando certo. É tipo Ah, o rifa. cara vem, o cara vem e faz. O cara vem e faz. faz, pô, tá caro, meu irmão. Porra, velho. Não tá e não tá, porque o tecido é de qualidade excelente, e a gente fez com uma fábrica que bota etiqueta. E o Aí cara é o cara lutador, vem dizer um professor de negócio desse, jiu-jitsu. brother. Não vai fazer uma camisa qualquer, não. Já faz pensando num puxão, pá, coisa e tal. É pra aguentar. Depois eu puxar. quero É. aprender também, viu? Vai, vamos marcar uma aula. Se despeça, meu amigão. Se Vamos despeça, fazer uma pessoal. trocação, viu? Eu vou ter que esse dia, eu vou. Eu tenho que receber o celular. Ele entendeu, né, professor? Você Mas leva qualquer tudo coisa pro eu olho marco, da é, maldade, né? Tem nosso chapeuzinho preto. Era vermelho ele, né? Era preto, né? Chapeuzinho, sabe esses olhos grandes meu? É pra quê? Que essa boca tão grande? Essa bola tão grande, Chapeuzinho, sabe pra que é, Porque- né? Meu irmão, Porque que chora, massa, coiote. velho. Gente, ó, muito obrigado, de verdade. Eu me senti super à vontade conversando com vocês. Muito fora do habitual do que eu faço, mas que foi massa. Parabéns, continue nessa pegada. Traga mais pessoas pra cá. Massa. Eu quero me ver nessa conversa com vocês. Show, E show vou de divulgar bola. pra geral. Tá, Amanhã eu vou obrigado. dizer pra todo mundo na rádio. que vim aqui Gratidão com por ter vocês. fechado o convite. E me convide mais vezes, tá? Sim, Com a certeza. gente pode fazer de vez em quando uns quadros pra discutir algumas situações aí. Pode do ficar à momento. vontade, tô aqui disponível. Muito Valeu, obrigado. se despede Gratidão. aí, amigão. Lá, ó. Ali, né? Cara, ali, corta pra mim, Não, corta aqui, pra ó. mim. A vermelha é Eu vou ficar zarou, doido. a vermelha. A vermelhinha ali, né? Ali. Galera, valeu mesmo. Acompanha a gente aí nas redes sociais, Tutti Frutti Havaiano, no Instagram, no YouTube. Tá na trilha também. Não. Então só desses dois, pra não complicar. É. Entendesse? E outra, bota coisa na cabeça de vocês. Cavalo morto é um animal sem vida. E assim a gente encerra.